Olá! Hoje vamos mergulhar num conceito que é, olha, fundamental: as rampas digitais. E a gente vai descobrir qual inteligência, se é humana ou artificial, é a mais importante para construir essas rampas. E para começar, já lanço uma pergunta aqui. O que é que uma rampa de acesso, daquelas de concreto, e um site na internet podem ter em comum? Parece estranho, né? Mas a resposta é a chave para tudo que a gente vai ver a seguir. Então vamos lá. Para a gente entender o que são essas tais rampas digitais, a gente precisa voltar um passo para o conceito mais básico de todos: o acesso. Acesso. Se a gente for no dicionário, vai ver lá: ato de chegar a um lugar, permissão para entrar, usar e participar. No mundo físico, a gente entende isso muito bem. Uma rampa de concreto, por exemplo, não é só uma construção, é um convite. É a materialização do direito de ir e vir para todo mundo. E olha só que interessante. Do mesmo jeito que escadas criam barreiras físicas, sites que não funcionam com leitores de tela ou vídeos sem legendas criam barreiras digitais. A solução, na essência, é a mesma: construir uma rampa. Só que no mundo digital, essa rampa é feita de tecnologia e de um design pensado nas pessoas, garantindo que ninguém fique para trás. E é aí que entra uma ferramenta, nossa, incrivelmente poderosa para construir essas rampas hoje em dia: a inteligência artificial. Ela chega com uma promessa enorme de acelerar, e muito, a acessibilidade digital. E na prática, o que a IA faz é bem impressionante. Pensa só, ela pode gerar legendas para vídeos em segundos, uma tarefa que antes levava horas. Pode descrever o conteúdo de imagens para quem não enxerga e até analisar um site inteirinho procurando falhas de acessibilidade. Essas ferramentas otimizam o tempo de um jeito que a gente nunca viu antes. Sim, é uma revolução, não dá para negar. Mas e sempre tem um mais, né? Aqui entra um ponto que é crucial. Como qualquer ferramenta muito poderosa, ela exige um cuidado especial para ser usada do jeito certo. A velocidade não pode, de jeito nenhum, atropelar a qualidade. E isso nos leva direto para a nossa próxima questão. O que acontece quando essa ferramenta, que parece tão promissora, simplesmente falha? Peraí, mas a inteligência artificial pode mesmo falhar em algo que parece tão técnico, tão preta no branco? A resposta é um gigantesco sim. E quando ela falha em acessibilidade, as consequências não são um errinho no código, não. São a exclusão e a frustração de pessoas de verdade. Vamos pegar uns exemplos bem concretos aqui. Sistemas de reconhecimento de voz, que são essenciais para pessoas com deficiências motoras, muitas vezes não conseguem entender vozes com disartria. O resultado, acabam silenciando justamente quem deveriam ajudar. Ou então a descrição de imagens, que gera textos super vagos como imagem de uma pessoa, apagando todo o contexto. E as legendas automáticas, às vezes são tão ruins que a comunidade surda até criou um apelido para elas. Captions é basicamente uma barreira disfarçada de ajuda. Então, aqui a gente chega no ponto central, sabe? A validação automática da IA é sim um primeiro passo importante. Até o IMAG, que é o modelo de acessibilidade do governo brasileiro, já falava disso. Mas a validação humana, essa é indispensável. A IA garante a parte técnica, mas é a pessoa que garante o contexto, a lógica e principalmente o sentido. Ok, então se a IA sozinha não dá conta, como é que a gente resolve isso? A resposta está num princípio poderoso, um lema que guia todo o trabalho sério de acessibilidade. Nada sobre nós sem nós. Esse é o lema do movimento pelos direitos das pessoas com deficiência. E ele nunca foi tão relevante, tão necessário quanto agora, na era da inteligência artificial. E o que isso quer dizer na prática? Que não basta criar coisas para as pessoas, é preciso criar com elas. A participação ativa de pessoas com deficiências, com o transtorno do espectro autista, com transtornos globais do desenvolvimento e com altas habilidades, não é um extra, não é opcional, é a parte essencial do processo. E aqui a lógica é cristalina, né? Pensa bem, quem é a melhor pessoa para validar a descrição de uma imagem do que alguém que depende de um leitor de telas todo dia? Quem melhor para testar um comando de voz do que alguém com limitações na fala? São essas experiências reais que identificam os problemas, os vieses que os algoritmos, sozinhos, simplesmente não conseguem enxergar. E é assim que a gente amarra tudo. A gente finalmente entende qual é a verdadeira inteligência que tem que estar por trás da inteligência artificial. A relação que funciona é esta: a inteligência artificial é a ferramenta, mas a inteligência humana é o compromisso. A IA nos dá a velocidade, mas é a experiência humana que nos dá a sabedoria. A automação é da máquina, mas a busca por equidade, por justiça, essa é nossa.
É a união dessas duas forças que constroem rampas digitais que não apenas funcionam, mas que de fato acolhem. E para fechar, a ideia central que tem que guiar tudo isso é uma só: acesso. No fim das contas, nunca foi sobre tecnologia. Sempre foi e sempre vai ser sobre pessoas.